Hoje nós continuaremos nossas aulas falando sobre as revelações de Daniel. E nós iremos tratar, inclusive, sobre as revelações do Apocalipse. O Apocalipse já é um livro de revelações. E nós iremos tratar sobre a sua visão profética nos nossos dias. Como sabemos, quando tratamos lá no início dos períodos históricos, o rei Nabucodonosor vai ter um sonho e vai se incomodar muito para descobrir a interpretação desse sonho. E o Daniel, que é um enviado do Senhor, ele vai na Babilônia como escravo, se tornar um dos mais poderosos da Babilônia através da revelação do sonho de Nabucodonosor. Os impérios que surgiram a partir de Nabucodonosor foram Império Babilônico, Império Medo-Persa, Império Grego, Império Romano e por fim o Império Romano restaurado. Nabucodonosor vai ter esses sonhos de uma estátua que a cabeça era de ouro, os braços e o peito era de prata, o tronco, a parte dos quadris era de bronze, a perna era de ferro e os pés eram de ferro e barro. O ouro simbolizando a Babilônia, a prata simbolizando o Império Medo-Persa, o bronze simbolizando o Império Grego, o ferro simbolizando o Império Romano e o ferro e barro representando o Império Romano restaurado. E depois disso, ele viu uma grande pedra que iria atingir a estátua e acabar com os reinos do mundo, com os impérios do mundo, para que se estabelecesse o governo absoluto de Jesus Cristo, que esse é o fim de todas as coisas. Nós veremos que em Daniel existem várias profecias escatológicas, que por isso que Daniel é muito estudado durante o Antigo Testamento, como livro do Antigo Testamento, quanto acerca das profecias do fim dos tempos, porque Deus manda ele selar essas palavras que ele estaria proclamando, porque não seria para os dias dele, seria para os dias do fim. Bom, Daniel vai falar das 70 semanas. 70 semanas até a preparação para o fim dos tempos. Primeiramente, existem 7 anos, que simboliza 49 anos, que foi a reconstrução de Jerusalém. Se inicia no governo da Pérsia até Jerusalém reconstruída. Durou 49 anos. Foi o tempo do conserto. Depois vamos ter 62 semanas, que é um período de 434 anos. Houve grandes perseguições durante esse período e angústia em Israel, com o silêncio de Deus. Deus parecia estar em silêncio, mas existia um período entre a Jerusalém reconstruída e até o Messias ser tirado, que seria o período que Jesus morre na cruz e ele é retirado da terra, sem ser reconhecido como Messias pelos seus, né? E isso vai durar um período de 434 anos, que são 62 semanas. Somando as 62 semanas até Jesus morrer na cruz e as 7 semanas
para Jerusalém ser reconstruída, se juntaria, somaria e daria um prazo de 69 semanas proféticas. Aí teremos um intervalo que é o tempo dos gentios, em que houve a destruição do templo, formação da igreja cristã, dispensação dos judeus, igreja gloriosa, princípio das dores. Então segundo essa ordem cronológica, porque eu peguei esse cronograma em algum site da internet, mas achei bem útil esse cronograma. O intervalo seria a partir do momento que Jesus sai da terra até o momento em que ocorre o arrebatamento da igreja. E durante esse período houveram várias questões da igreja, porque a igreja foi formada, os judeus foram dispersos, o templo foi destruído, ia começar os princípios das dores. E esse intervalo é por tempo indeterminado, porque nós não sabemos ao certo quando. Jesus disse que nós não saberíamos quando, mas saberíamos mais ou menos os tempos. Os tempos não tem como enganar. Nós sabemos quando ocorrem as coisas. Nós pressentimos quando ocorrem as coisas. E não saberemos quando é que Jesus vai vir? Claro que não. Nós sabemos que estamos bem perto, mais perto do que longe. E a última semana, que são 7 anos que faltam, a última semana é uma semana que completa as 70 semanas. Ela é incorporada pelo anticristo, que vai desfazer tudo aquilo que Jesus fez, mantendo uma aliança com Israel e havendo uma grande tribulação depois. A aliança duraria mais ou menos em 3 anos e meio e a grande tribulação mais 3 anos e meio. Aqui tem os outros slides falando sobre as 70 semanas. São 7 semanas, 49 anos, para se restaurar e edificar o templo e Jerusalém, que foi no tempo de Neemias, de Esdras também. 62 semanas, 434 anos, até o Messias, o príncipe, a chegada do Messias, Jesus. Após 62 semanas, o Messias é cortado e não se contabiliza a 70ª semana, porque a 70ª semana será a tribulação, né? Agora, os estudos de Daniel nos levam a algumas verdades quanto à última semana, né? Daniel 8, 9 a 14 vai dizer: de um dos chifres saiu um chifre pequeno, se tornou muito forte para o sul, e para o oriente e para a terra gloriosa. Cresceu até atingir o exército dos céus. A alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército. Dele tirou o sacrifício diário, e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário, por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo aquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército,
a fim de serem pisados. Ele me disse: até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Então nós vemos aqui que o chifre pequeno vai se rebelar contra o exército de Deus, contra o próprio Deus e contra o seu Filho Jesus Cristo, né? E veremos também que ele tirará o sacrifício diário. O sacrifício diário é oferecido através do sangue de Jesus, eu creio assim, e da transgressão assoladora, que foi o anticristo que surge, né? E o período até o santuário ser purificado será um período de 2300 tardes e manhãs. Nós veremos isso posteriormente, mais aprofundado. Segundo 1 Macabeus, livro apócrifo, a purificação do santuário ocorreu quando o templo sagrado foi purificado, que havia sido profanado por Antíoco em 167 a.C. Porém, não seria exatamente 2300 dias, mas sim 1150 dias. Então vemos aqui, eu vejo que eu fiz esse estudo bem aprofundado para que todos tivessem entendimento de como é que foi a construção das ideias que eu tenho visto e que eu tenho pregado em todos os lugares. Porque eu vejo que o período que Jesus esteve aqui foi um tempo de purificação espiritual, mas só que a partir daquele momento houve também a perseguição aos judeus, e a partir daquela data que podemos ver que em Hanukkah, como falamos, o templo foi contaminado. Eles ofereceram adoração ao deus Zeus e a Júpiter, em vez de oferecer adoração ao único que é santo, que é Jesus Cristo, e profanaram o altar. E então, a partir da profanação do altar, nós vemos que essa contagem de 2300 dias vai se dividir entre a purificação do santuário nos dias de Jesus até a purificação do santuário celestial no fim dos tempos. A purificação do santuário no tempo antes mesmo de Jesus, mas Jesus foi comemorar a festa da dedicação, vai durar 1150 dias, e a purificação até o santuário celestial durará também 1150 dias, formando 2300 dias. Porque nós não podemos tirar da história da igreja essa contaminação que fizeram do templo, porque isso aí é tão importante que os judeus comemoram até hoje a festa de Hanukkah, e Jesus esteve na festa da dedicação, mostrando que o santuário foi purificado. Continuando, a interpretação tradicional adventista, que defende que as profecias de Daniel 12 devem ser interpretadas usando-se o princípio de um dia por ano e o método historicista, permaneceu por décadas sem ser desafiada. Seguindo seu método, Miller conectou o início dos 1200 e dos 1335 anos com a remoção da abominação desoladora, a qual ele identificou com Roma pagã.
A partir desse tempo, e os 1290 e 1335 anos terminariam, respectivamente, em 1798 e 1843. Como já falamos, os adventistas eles inauguraram um novo tempo, porque era um tempo de espera de Jesus, da volta de Jesus, mas mesmo assim eles acabaram tropeçando em algumas interpretações, porque Jesus não veio naquele tempo que eles predisseram. E como eles eles viam cada dia como um ano, eles criam que Jesus ia voltar em 1844, porque eles acreditavam que a Roma pagã era a abominação desoladora. E nós vemos que não foi bem essa interpretação. Nós vemos que a Roma pagã também vai interferir na contagem, como a estátua de Nabucodonosor, mas só que não foi bem essa interpretação que se tem das escrituras, né? Nós vamos ver mais adiante quanto à verdadeira interpretação acerca dos dias e das semanas, né? Na próxima aula nós veremos acerca das 2300 tardes e manhãs que acabamos de falar.